Bem, bom dia a todos, né? Meu nome é Gediel Santos, sou pastor. É o último. Necessário dizer que meus pés estão no lugar público. O artigo 5º da Constituição Federal da liberdade de expressão religiosa a todos os crentes, né? E quem é que não gosta de ouvir a mensagem da cruz, né? O Evangelho de Jesus, não é verdade? Olha só, olha que coisa maravilhosa, pessoal. Olha que coisa linda que você não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora. A primeira coisa linda que você não pode ficar de fora é o quê? De servir a Jesus com exclusividade. De se entregar a Ele, tal como uma esposa apaixonada não se entrega a outro, mas senão somente ao seu amado. Assim a devoção, o culto, suas orações, teu amor religioso, entregue somente a Ele. E aí receberás perdão dos teus pecados. Não, só meio de meio. E serás salvo do fogo do inferno. Coisa essa que só Jesus pode conceder. Mas olha só, o que mais que você não pode ficar de fora? Após você ser perdoado e salvo em Cristo Jesus, você vai se encontrar debaixo da promessa do retorno de Jesus para buscar o que é seu. Pessoal, olha só o que diz aqui. Jesus prometeu: eu voltarei. E olha, a promessa de Jesus é infalível. A promessa de Jesus, ela não caduca. Nem homens, nem políticos, nem poderosos podem revogar as promessas de Jesus. Em especial essa. Escute, na última noite que Jesus estava reunido com seus discípulos, olha o que ele vai falar. Porque após essa noite, ele vai se entregar espontaneamente, em amor, ao poder de Roma, para que seja as suas mãos e os seus pés presos no linho maldito, substituindo você e eu, se fazendo pecado por nós e maldição por nós. Olha só, olha o que Jesus disse na última noite. Ó, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Você vai ver aqui. Ó. Primeiro ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Bem, Cristo, ele já sabia o que iria suceder. E que os discípulos, seus seguidores, os seus devotos, sim, iam passar pelo momento mais difícil de todo o percurso que eles tiveram com Jesus. Eles vão de ver Jesus sendo tirado do meio deles. Claro, isso é uma entrega, Jesus está se entregando. Jesus disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou. E tem poder para dar e para retomá-la. Mas olha só que coisa linda. Jesus diz então: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Agora ele fala: ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, primeira coisa que nós podemos aprender neste ensino, pessoal, de que existe lugar para todos no céu. Desde que o pecador se humilhe e se arrependa das suas transgressões e faça voto de servir e adorar somente o Senhor, desde que ele reconheça o senhorio e o governo de Jesus, existe lugar para todos. De todos os povos, línguas, raças, cultura, brancos, negros, pardos, homens, mulheres, crianças. É isso que ele está dizendo. No Evangelho de João, capítulo 14. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Sabe o que Jesus está dizendo? Se isso não fosse uma realidade, eu diria a vós. Sabe que até aí nós vimos que existe lugar no seio do Pai para todos os pecadores que se arrependem e se humilham aos pés de Jesus. Não é igual a Testemunho de Jeová. A Testemunho de Jeová diz que só tem 144 mil lugares no céu. Jesus está dizendo:
há muitas moradas. E se isso não fosse uma realidade, eu diria a vocês. Olha quem vai dizer então. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, ele está falando da morte de cruz e ressurreição. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu voltarei. Eu voltarei. Que coisa linda. Magnífica. Os crentes fiéis descansam nessa promessa. Mais do que isso, eles estão ansiosos. Maranata, vem Jesus. Pois todos que amam Jesus, os que são salvos em Cristo, estão ansiosos que logo aconteça isso. Ele disse, eu voltarei. Os céus vão se abrir. E o cordeiro que foi ferido retornará em glória, majestade e poder. Ele não retornará para o rosto dele ser cuspido. Ele não retornará para que as suas mãos sejam cravados aqueles ferros malditos. Ele não há de voltar para que os homens coloquem sobre seu ombro um lenho vergonhoso. Ele vai voltar em glória, majestade e esplendor. Será uma majestade impressionante, uma beleza sublime, pois os céus vão descortinar e Jesus retornará. Será uma perfeição radiante, sim, uma alteza sublime, uma grandeza inefável. Você não pode ficar de fora disso. Primeiro passo, se humilhe hoje. Deixe suas paixões proibidas. Abra mão dos pecados que entristecem o Altíssimo. E hoje mesmo, vem receber o perdão do Senhor. Vem fazer parte desse povo que vai ser recebido com boas-vindas pelo Senhor dos céus e da terra. Será uma volta, esse retorno de Jesus. Nada em toda a existência da humanidade é comparado com o retorno triunfal de Jesus, um cortejo de vitória. Será uma volta majestática, incrível, transcendente, magnânimo, avassalador, impactante. Ele vem buscar os que são seus. Olha o que ele diz aqui então. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Quem são esses? Quem são esses? Esses discípulos aqui. Estude a história dos discípulos. Eles seguiam outro além de Jesus? Independente do gênero. Eles seguiam outras, senão Jesus? Eles seguiam só Jesus, só os passos de Jesus. Olha só. Eles são devotos dos ídolos pagãos do mundo antigo? Eles são devotos da deusa Diana, que era a deusa da feitiçaria em Éfeso. Eles seguiam os passos e a doutrina da deusa Afrodite, que era a deusa da prostituição e da imoralidade em Corinto. Eles seguiam os passos de algum filósofo, Platão, Sócrates. Não que os ensinos desses homens não sejam importantes, mas a vida desses discípulos não estava centralizada nisso. A vida deles estava centralizada em Jesus. Por isso Jesus diz, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que coisa linda e magnífica. Mas sabe que chama atenção, pessoal? Sabe que impressiona? Que nesse evento espetacular, radiante, não cita o nome de nenhuma outra pessoa, por mais figura religiosa que seja cultuado aqui na Terra, só cita o nome de Jesus. Por que será? É um evento tão especial, tão incrível, será inesquecível aos salvos e aos perdidos também, só que haverá resultados diferentes. Aos perdidos será tormento, ranger de dentes e choro, mas aos salvos será a bem-aventurança, a redenção total. Não cita o nome nem de Pedro, nem de José. Nesse retorno, nesse cortejo triunfal, é muito fácil você averiguar se eu estou falando é verdade. Você tem hoje a internet. Coloca lá todos os versículos que falam da volta de Jesus. Todos só citam o nome de Jesus. Só de Jesus. Sabe o que comunica isso?
A sua vida deve ser cristocêntrica, deve ser centralizada em Jesus. Olha só, olha aqui, um dos muitos. Olha só, livro de 1 Tessalonicenses. A 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses é chamado de a Epístola da Parousia. A palavra grega quer dizer a Epístola da vinda de Jesus, porque faz referência do retorno de Jesus em quase todos os capítulos. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim, ó, versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, que Senhor é esse? Jesus. Não é Pedro, não é José, não é Maria. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Evangelho de Mateus, capítulo 24, 25, fala do retorno triunfal de Jesus. Não cita o nome de Pedro, de José, de nenhuma figura religiosa, mas só de Jesus. De Jesus. Está comunicando algo. Sabe o que está comunicando aos homens? A sua vida deve estar cristocêntrica. A sua vida deve estar em devoção, em culto e adoração somente a Jesus. Pois é Ele que te perdoa e te salva do fogo do inferno. E Ele vem buscar o seu povo. Ele vem buscar os perdoados, os pecadores perdoados, que servem e adoram com fidelidade a Ele. Que coisa linda que é Jesus. Magnífico, o Senhor é magnífico, é maravilhoso, viu? Que eu faço, pregador, para participar desse evento maravilhoso. Que eu faço para também estar com as vestes brancas e perdoado para receber a redenção total. Se humilhe aos pés de Jesus, confesse a Ele como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Sirva e adore. Por hoje abaixo os ídolos da feitiçaria e faça voto de que a partir de hoje o teu coração será de Jesus. Aí você vai ver. Primeira mudança, o Espírito Santo vai vir dentro de ti, vai mudar esse coração, vai pôr um coração novo, vai te adornar de dons e vai produzir em ti o fruto que os ídolos não podem conceder, nem a feitiçaria. Paz, longanimidade, amor. Que coisa linda, né? Você não pode ficar fora disso, viu? Amém. Tá feita a obra, né?